né? Já esses 5 anos de canal, já com mais de 200 mil visualizações nos vídeos do canal, então alguma coisa está servindo para algumas pessoas. E a maioria das pessoas, mesmo nos vídeos que são pouco visualizados, dão que gostaram, legal, né? Obviamente sempre tem alguém que discorda, isso é importante até, inclusive isso é importante. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Cassiano Nunes, sou psicólogo clínico. Eu tenho aqui uma salinha que está até tendo uma reforma um pouco aqui, a gente está ajeitando. E um amigo meu me disse assim: Cassiano, ajeita um pouco a sala, coloca uns livros atrás. E realmente eu acho que é importante a gente organizar uma sala para gravar os vídeos. Porém, eu não posso parar de me comunicar com você por causa de cenário atrás. Eu acho que o cenário mais importante sou eu e principalmente o que eu falo e que eu acredito que é a inspiração de Deus. Né? Já esses 5 anos de canal, já com mais de 200 mil visualizações nos vídeos do canal, então alguma coisa está servindo para algumas pessoas. E a maioria das pessoas, mesmo nos vídeos que são pouco visualizados, dão que gostaram, legal, né? Obviamente sempre tem alguém que discorda, isso é importante até, inclusive isso é importante. Então hoje a gente vai conversar porque muitos católicos acham que a política é uma coisa assim desnecessária. Ainda tem católico que isso eu não vejo nem como maldade, é que não aprenderam. Eu tive uma formação que eu tive essa oportunidade, então me cabe aqui dialogar para complementar e até muitas vezes tentar colocar aí que muitas vezes nós somos às vezes apaixonados, às vezes católicos, e muitas vezes nós católicos, e isso é uma coisa muito importante, às vezes a gente não vai mais para a missa aos domingos, não se confessa já tem uns 5 anos, e a gente continua se considerando católico. Ótimo, eu acho ótimo isso. Acho que você não precisa ir para outra igreja, né? Eu acho que você precisa se perceber que agora, ao ver esse vídeo, você pode ter uma experiência com a igreja que Jesus disse na Bíblia: Tu és Pedro, e esta pedra, e aí construirei a minha igreja. E é assim que a gente confia, a gente não pode perder como católicos essa confiança, que a Eucaristia não foi uma invenção de um bispo, de um papa. A Eucaristia foi uma invenção, podemos dizer assim, uma criação divina para Deus ficar perto de nós. A confissão está lá na Bíblia, e o sacramento está na Bíblia. Então não é a Igreja Católica tem isso e a gente não pode relativizar isso. Se você teve um problema com um padre, com um bispo, com um papa, o que for, é uma coisa, tá certo? Pode acontecer. Mas relativizar a Igreja Católica, não. Eu vou colocar aqui esse vídeo que me pareceu muito interessante para a gente tomar cuidado, para a gente conversar sobre o nosso presidente. Eu conheci um jornalista que foi visitar logo depois que ele ganhou e mostrou para ele um documento que é a doutrina social da igreja. E ele não conhecia esse documento. Depois de 28 anos, eu fico até assim, meu Deus, né? Quantos deputados católicos, que se dizem católicos, passaram por lá ou estão lá nesses 28 anos e não apresentaram a todos os outros deputados a doutrina social da igreja. Mostrar com insistência para que fique muito marcado, inclusive a sua ação política seja conduzida pela explícita citação da doutrina social da igreja. Não é uma citação indireta, mas uma citação direta, porque é o documento que deve nortear a ação social, que é a vida do político para o católico, e que é uma grandíssima contribuição para a humanidade toda. Tá certo? Então, olhe esse vídeo e a gente precisa conversar. E precisamos, tanto os católicos sendo contra o Papa, a favor do Bolsonaro, não, a gente a favor do Papa e tentando explicar ao presidente Bolsonaro o que é realmente ser um católico e que ele continue afirmando que é católico, não tem problema, mas que ele vá compreendendo o que é ser católico.
Porque agora é assim, todo mundo está numa fase assim, quem diz o que as coisas devem ser sou eu. Não é a história, não é um legado, não é a Bíblia, não é os documentos da igreja. Cada um vai criando a sua religião. Eu vi certa vez na televisão, a mulher, não, eu chego de noite, essa é minha, eu creio em Deus, essa é minha religião, eu chego de noite, faço minha oração, certo, esse foi um Deus que você criou. Esse não é o Deus que te criou, esse não é o Deus que criou a Igreja Católica, tá certo? Então a gente precisa separar as coisas. E não ficar apenas, porque tem milhões de visualizações da pessoa, agora é ele que vai conduzir a minha vida religiosa. Não, não é isso. É o Papa Francisco, é os bispos, se aquele bispo está errado, já gravei, vamos ajudar. Aí não, generaliza. E tem gente falando assim, o bando de bispos, às vezes umas expressões de católicos, bando de bispos. Peraí, gente, calma. Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde pela Villanueva. Eu falei do tal professor Emílio, que dentre outras coisas nos brinda com a pérola de que o Papa Francisco é antipapa, que ele prenuncia o Apocalipse, que prenuncia o Anticristo e que na verdade o Papa Francisco é um papa usurpador. Mas é interessante que este sujeito que é tão implacável contra o nosso chefe espiritual, que é o Santo Padre, contudo, para outras questões ele é bastante brando e até mesmo tem umas certas simpatias um tanto bizarras no que podemos dizer da heresia. Vamos ouvir o que ele falou aqui neste vídeo, né? E o senhor professor Emílio cada vez mais se complica. Escrever outra coisa, é a mesma campanha de calúnia que fizeram quando ele foi lá no Edir Macedo, na Igreja Universal. Ele até ia fazer um vídeo, mas aí começou sino pra cá, sino pra lá, não deu tempo. Mesma coisa, massacraram o Bolsonaro, porque ele ajoelhou lá para ser lá abençoado pelo Edir Macedo. Gente, olha, eu não vi, francamente, nenhum evangélico meter o pau nele nas redes sociais, eu não vi. Por quando ele foi em Aparecida. Olha só que coisa interessante, né? O Papa é o anticristo, o Papa é isso e aquilo. Agora, um católico se ajoelhar perante um pastoreco protestante autonomeado bispo que despeja toneladas de calúnias contra a Igreja Católica, inclusive fez um seriado chamado Apocalipse, querendo induzir que a igreja é a prostituta da Babilônia e blá blá blá, né? Este sujeito que até ontem estava puxando o saco do PT, apoiava o Lula, apoiava a Dilma e depois virou a casaca. E que sua ficha policial é corridíssima. Não deixa nada a dever qualquer delinquente que está hoje no presídio. A diferença é que ele é muito rico, muito poderoso, muito influente e também tem sólidas conexões com a classe política brasileira. E o que o senhor professor Emílio diz, não? Na sua declaração? Que não, se os evangélicos não se ofenderam com o fato de Bolsonaro estar em Aparecida, então não tem problema um católico ficar pedindo bênção de bispo charlatão protestante, pro aborto, pro todo tipo de porcaria, né, que tem envolvimento com vários escândalos financeiros, enfim, com charlatanismo, etc. Não, isso não tem problema não, já que os evangélicos aceitam que o Bolsonaro vá a Aparecida. Quer dizer, ele nivela, a Igreja Católica aceita do bispo Macedo. Esse é o nível do professor Emílio, que agora querem ofender a honra da igreja por conta dos erros e das deficiências que muitas vezes o clero nosso tem. Mas a história da igreja, ela tem um contexto, ela tem um peso civilizacional que nenhuma seita tem. Nem Malafaia, nem Feliciano, nem nada, nem Edir Macedo. Esses caras aí são verdadeiros... são nada perto da Igreja Católica. E aí nós temos esses aventureiros que agora querem ser sedevacantes. E agora querem afrontar a igreja, querem afrontar o clero, querem afrontar até o Papa, negando legitimidade ao Papa. Que coisa absurda. Não há nenhuma evidência de que o Papa Francisco não seja Papa. Nenhuma. E vamos mais além. Os cardeais que são críticos do Papa Francisco jamais negaram sua legitimidade. Nem o cardeal Burke,
nem o cardeal Sarah e muitos outros, nem o Brand Miller jamais negaram que o Papa Francisco é Papa. E muito pelo contrário. O cardeal Sarah disse que quem é contra o Papa já não está na igreja. E olha que ele foi um dos elaboradores da dúbia do Amoris Laetitia. Mas mesmo assim, ele nunca perdeu respeito ao Papa. E aí vem esse bandidinho, esse vigarista, dizendo que Papa Francisco é antipapa, mas é um puxa-saquismo servil ao Bolsonaro e ao Edir Macedo e a toda essa gentinha. Alguma coisa está errada aí. E é algo que nós temos que nos indignar. E a pergunta que não quer calar é: quem é que está por trás dessas orientações que dizem ser o Papa comunista ou coisa parecida? Para que o presidente Jair Bolsonaro não vá visitar o Vaticano. Ora, é só vocês adivinharem, né? Tem essa turma evangélica, naturalmente, que odeia a Igreja Católica. E tem essa turma neocon que vê a Igreja como comunista. E que tem, de fato, uma linhagem protestantizada ou até mesmo anticatólica. Então, meus amigos, é isso. Um grande abraço. Tá joia? Um grande abraço. Até mais. Shalom.